Parênteses, acho que eu falei isso Não, outra claro. vez. Eu falei, eu vou repetir, tá? Às vezes a gente olha você com esse nariz empinado, com esse olhinho claro, isso é um playboyzão lá do Rio de Janeiro, do Ah, é. Leblon. Isso eu sofri muito. Mas eu falo, cara, perto da dor que eu vi minha. Eu não sei se eu falei isso também. Gente, eu vou ficar repetindo o que Não, eu. mas você tá no É, podcast de novo, é. mas pra quem Novo, é vê, novo. viu. Minha avó materna, não, desculpa, minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela era mulatona. E a mãe dela era filha de escravo. E quando ela ia no apartamento da minha avó materna, que é filha de português, casou com outro português, olho azul, mas essa minha avó paterna também tinha olho claro. Uhum. E só que o porteiro nordestino do meu prédio, que era do Ceará, ele via minha avó, e minha avó falava que ia na cobertura, porque a família da minha mãe, a mãe da minha mãe, casou com esse meu avô, que o pai tinha sido um engenheiro e tinha construído aquele prédio. E tinha sido um homem muito rico, só que o meu avô, que eu conheci, o pai da minha mãe, ele não sabia lidar com dinheiro e nem com os funcionários, então torrou tudo. Uhum. Então, eu não peguei essa boa fase, mas a minha avó, que era muito trabalhadora, salvou o apartamento pagando as prestações. Então, a gente ficou morando no alto do prédio, que era uma cobertura. Só que 4 filhos da minha avó, meu avô, eu e meu irmão. Quando minha mãe separa do meu pai, que eu tinha 3 anos, e meu irmão 1. E minha avó, quando ia visitar a gente, o nordestino falava pra ela, é o elevador de serviço. Por isso que quando tu fez o podcast aqui da consciência negra, né? Eu fico muito sempre sentido e arrepiado, porque foi a mulher que eu mais amei na minha vida. Desculpa minha mulher, ela sabe disso, minha mãe, mas minha avó paterna é algo de outras vidas mesmo, né? E eu me emociono sempre que falo dela, porque aquilo doía muito em mim. E como você falou, né? Eu branquelo, olho claro, cara de playboy, sempre fui chamado de playboy por todo mundo. E eu tava falando justamente sobre isso. A dor que vocês sentem, que minha avó sentia, que eu sentia por ela, não se compara. Por isso que eu falo que eu sofri preconceito, mas não é aquela coisa do branco falar que é racismo reverso, né? Que teve uma época que isso estava muito em voga, e o local de fala. E eu sentia o contrário, mas como eu tô falando, a dor não é como historicamente do Brasil, que vocês foram literalmente chicoteados nas costas. Então, a minha dor da minha infância, da minha adolescência, que um amigo que depois virou um grande amigo, é meu grande amigo até hoje, vou falar o termo porque é assim que eu chamo ele, e eu não tenho mimimi, um negão mesmo. E sempre chamei ele, vou chamar ele sempre assim, que eu amo do coração. Ele, anos depois, veio pra mim e falou, Daniel, eu ligava pra tua casa, você lembra quando ligavam pra sua casa e desligavam o telefone? Ou sua mãe atendia, falavam que iam te bater? Era eu e um amigo da minha sala. E, tipo, aquilo nunca me inibiu de ser como eu era, mas, claro, isso numa criança com 11, 12 anos, porque as meninas da sala dele escreviam cartinha pra mim e ele não gostava daquilo, porque as meninas não olhavam ele e me olhavam. Ele chegou ao ponto de se inscrever no futebol que eu participava, que eu jogava no clube, pra só me bater. E eu, na época, nem me ligava, né? Me deu uma entrada, tá valendo, vamos jogar. E no 3º ano, quando ele ficou em recuperação, olha como é a vida, né? Eu fiquei em recuperação numa matéria para poder ajudá-lo a passar de ano, que eu queria no 2º ano, que eu queria que ele fizesse o 3º ano com a gente. Então eu fui pra casa dele, ele morava na entrada da comunidade do Turano. E nesse dia, ele viu a minha amizade ali natural e ele me falou tudo isso. Aí eu falei, cara, olha de repente como tu podia ter me traumatizado e me machucado e atrapalhado a minha vida, né? Porque hoje a gente sabe o que é o bullying e o que são essas ameaças e esses crimes até cibernéticos que hoje tem, que na nossa época não tinha. Mas eu passei por isso. E a questão do playboy, que parece da Zona Sul, de Ipanema e que tem dinheiro, eu sempre passei, mas nunca me prejudicou, me feriu, porque eu acho que é muito pequeno perto de tudo que a gente aprendia. Minha avó paterna me mostrava todo esse lado e da história e da luta do povo africano no Brasil, né? E tudo que eles passaram. Eu falava, cara, isso, a minha cara bonita só me favoreceu na minha vida. Isso a gente não pode dizer que é mentira, que abre portas mesmo, que as pessoas te tratam melhor.
Isso aí é o Brasil e é o mundo, né? Então, o que cabe a mim e o que eu quero fazer quando eu levar o teu podcast para Portugal é justamente combater a xenofobia, o racismo, o preconceito e fazer o que você está fazendo, escutar a tua história, porque é muito mais fácil eu olhar para tu e te julgar do que ouvir a tua história e acreditar no que você está contando.